Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago meu top 5 romances de época favoritos. Esse vídeo faz parte do especial Romances Históricos que eu, a Pá do Livros e Fuxicos, a Tamires do Pausa para um Livro, a Carla do Paradise Books e a Diana do Meu Vício em Livros estamos realizando agora no mês de maio. Então durante todo esse mês tem uma super promoção rolando lá no blog, eu deixo pra vocês o link aqui embaixo. E além disso, cada um dos blogs está trazendo conteúdos diferentes sobre romances históricos, romances de época, enfim. E aqui então no vídeo de hoje eu trago pra vocês os meus 5 romances de época favoritos. O primeiro que eu vou mostrar foi um dos primeiros que eu tenho lembrança de ter lido e foi Rosamund e o Rei, da Beatrice Small, que é o primeiro livro da série Herdeiras de Friar's Gate. Eu já prometi pra vocês vídeos sobre essa série aqui no canal e ela vai sair ainda esse mês, aguardem. A previsão é de sair na próxima semana. De modo geral, a gente tem a história da Rosamund, que é herdeira ali das terras dela, de Friar's Gate, mas ela desde pequena, ela passa, ela não tem assim esse controle. A gente tem essa história dela batalhando pela independência dela, pra ser dona não simplesmente das terras dela, mas da própria vida dela, né? E a história ela se passa no século XVI, em meio à Renascença, em meio à corte dos Tudor. Ela inclusive vai parar na corte dos Tudor, então ela é uma das protegidas do rei Henrique VIII. E eu achei incrível como a história se desenvolveu, eu me apaixonei pela personagem, me apaixonei ali pelo cenário. Foi um dos primeiros romances de época que eu li, se não o primeiro. Adorei por muito tempo, a minha referência de romance de época foi essa série. E então eu recomendo também para quem ainda não começou a ler, quiser se aventurar no gênero, que faça a leitura dessa série. Infelizmente, livros são um pouco mais difíceis de serem encontrados, mas ainda assim você encontra em sebo, no estante virtual tem, e estão a preços bastante acessíveis. Então corram atrás e aproveitem para comprar enquanto os livros estão por aí. Outro livro que também se tornou um dos meus favoritos aqui do gênero e que eu também indico muito pra quem quiser começar a ler romance de época é Muito Mais Que Uma Princesa, da Lauren Lee Gurk. Ele é o 4º livro da série, que eu esqueci o nome agora, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente só tem esse volume, dá pra ler sem ter lido os anteriores. O livro, ele é super divertido, ele é um livro bem leve, então a escrita dele é muito envolvente, muito gostosa, faz com que a gente se apaixone pelas personagens. Aqui no caso, a protagonista, ela é filha do rei, mas ela é filha ilegítima porque ela é filha dele com uma cortesã. E ela causa muitos problemas ali pra ele, porque como ela foi criada pela mãe e a mãe dela deu educação pra ela de que ela não pode simplesmente aceitar ser controlada pelas regras da sociedade, que ela tem que seguir o próprio coração, ela dá assim dor de cabeça pro pai dela. E aí o pai dela quer arranjar um casamento pra ela, pra que ela pare de arranjar problema, mas isso não vai ser lá muito fácil de acontecer, porque ela tem essa personalidade forte, ela é uma pessoa totalmente passional, então é muito fácil a gente se apaixonar pela protagonista, a gente se apaixonar pela história. Como eu falei, a escrita é bastante leve, envolvente, divertida, enfim, é um romance de época que eu recomendo pra vocês de olhos fechados. Outro que se tornou um dos grandes queridinhos do gênero pra mim é a Indomável Sofia, da Georgette Heyer. Foi meu primeiro contato com a autora, agora eu já quero ler tudo que essa mulher escreve, porque eu amei esse livro. Esse aqui eu acho importante salientar que talvez ele não seja a melhor opção pra quem quer começar a ler o gênero, porque ele é uma história mais longa, é uma história mais complexa, tem vários acontecimentos diferentes aqui, que não necessariamente diretamente ligados à protagonista, à mocinha. O romance não é o foco, não é o centro do livro, sem contar também que como ele foi escrito na década de 50, ele se diferencia dos romances de época que a gente tem contemporâneos. Então hoje, né, esses romances de época, eles costumam ter essa característica mais forte da sensualidade, são romances adultos, com cenas muitas vezes eróticas, e isso não acontece aqui. Esse livro se aproxima mais do estilo Jane Austen, então ele não é muito representativo dos romances de época de hoje em dia. E também, como eu falei, né, por ele ter essa história, essas várias outras histórias, ele pode ter um avançar um pouco mais lento, então eu não recomendo para quem quiser começar a se aventurar pelo gênero, a não ser que você goste de todas as características que eu estou falando, mas aí você tem que ler sabendo que os outros livros, né, que estão sendo publicados vão ser diferentes desse daqui.
Enfim, ainda assim eu amei o livro, ele virou um dos meus favoritos, a personagem é completamente apaixonante, é muito divertido ver cada uma das situações que ela se envolve, todos os rolos que ela participa aqui, como que ela resolve tudo. Enfim, eu achei o livro sensacional e recomendo pra vocês, assim, pra quem gosta do gênero e tal, de olhos fechados. Outro que virou um dos meus queridinhos foi o Visconde que Me Amava, da Julia Quinn, então o segundo livro da série Os Bridgertons. Na verdade, eu só li até então os 2 primeiros livros, então o Duque e Eu e agora o Visconde que Me Amava. Tô pra ler o terceiro ainda esse ano, vamos ver, eu acho que eu consigo. Mas eu já me apaixonei pela história desse daqui, que é a história do Anthony, que é um libertino de marca maior ali na sociedade. E ele dá uma reviravolta ali nos fatos quando ele resolve que ele vai se casar, que ele vai procurar uma pretendente. E a pessoa mais ideal que ele encontra é a Edwina, só que para ele conseguir casar com ela, ele tem que convencer a irmã dela a deixar com que ela se case com ele. E a irmã não tá nem um pouco convencida a deixar, porque ela não confia nele, principalmente, né, por ele ser esse libertino e tal. E só que aí quando ele fica tentando convencer a deixar com que ele se case com a irmã, as faíscas começam a acontecer entre os dois. E eu achei assim, além da história, a Julia Quinn ela tem uma escrita muito gostosa, também muito leve, então o livro todo tem um humor aqui um pouco maior. E além disso tudo, eu gostei muito das características dos próprios personagens, cada um deles enfrenta fantasmas, né, de seus passados, e é muito gostoso a gente ver os dois lutando contra isso, eles conseguindo superar isso, ou vendo como isso tudo influencia neles hoje em dia. Então eu gostei muito, muito, muito das personagens, da história e de como tudo se desenvolve ali entre eles. E o último que não poderia faltar nesse top 5, A Rosa do Inverno, da Patricia Cabot, que é meu favorito da Patricia Cabot. Eu também acho que o livro dela que eu indico mais assim pra vocês. Muitas pessoas me perguntam, será que eu devo começar a ler pela Rosa do Inverno? Começa, porque é o melhor dos livros dela, pelo menos dos que eu li até agora. E aqui a gente tem também a história do Edward, que não quer assumir o título de Duque. E pra isso, então, ele resolve ir atrás do verdadeiro herdeiro do título, que é o sobrinho dele de 10 anos. E esse sobrinho dele é criado pela tia, num meio ali toda simplicidade e tal, porque a tia não quer que ele cresça perdido ali nos luxos que o título de nobreza dele poderia trazer. Só que ela percebe que ali, né, ele nessa posição, ele pode ter oportunidades que ela jamais vai poder oferecer pra ele. Então ela aceita se mudar com ele lá pras terras do Edward. E quando eles fazem isso, também surge aí toda a atração deles, a história é muito gostosa também, esse romance entre eles deixa a gente muito envolvido na história, sem contar que tem todo um mistério acontecendo ali por trás e que quando ele também é revelado, deixa a gente querendo saber como tudo vai finalizar e, enfim, é um livro assim super envolvente que eu indico muito pra vocês. Também é uma ótima opção pra quem estiver começando a ler o gênero e quiser conhecer um pouco melhor. Eu não falei disso da série da Julia Quinn, mas essa também é uma que eu indico pra começar. E, enfim, é também outra das excelentes indicações de romances de época que eu faço pra vocês, porque vale realmente muito a pena fazer a leitura. E como os top 5 que eu faço nunca são realmente top 5, eu sempre roubo e falo de outros livros, eu não poderia deixar de lado a trilogia da Karina Risse. Aliás, uma trilogia, é série, porque tem mais livros saindo. Perdida, Encontrada, Destinada, o único que eu não li, pretendo ler esse ano. Então os 2 que eu li até agora foram Perdida e Encontrada. Encontrada eu acho que eu gostei ainda mais de Perdida, porque eu realmente me envolvi muito na leitura. Aqui, apesar da protagonista não ser uma personagem, né, do século XIX, ela é dos dias atuais e ela acaba regressando no passado, a gente tem todo o contexto ali desse século, né, do século XIX. A Karina Risse, ela fez algumas alterações aqui no período, então ela, por exemplo, aboliu a escravidão, ela não menciona a escravidão nos livros, ela fez isso de propósito. E é muito divertido a gente acompanhar as trapalhadas da Sofia no século XIX, ver todo o romance que se desenvolve, que é uma delícia. O Ian é um dos personagens mais apaixonantes do gênero aqui, dos livros nacionais, dos livros de romance herói. O Ian é um fofo e eu não podia deixar de mencionar aqui a série pra vocês, porque realmente vale muito, muito, muito a pena de ser lida, sem contar que ela é super divertida. E eu espero que vocês tenham gostado desse top 5. Não percam o vídeo que sai então na semana que vem, falando da série da Beatrice Small.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever e acompanhar as novidades. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir para ajudar na divulgação e aproveite para seguir o blog também nas demais redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo. Beijos a todos, até o próximo vídeo.